primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o módulo do produto vetorial entre A e B. Para a gente resolver esse problema, a gente tem que primeiro fazer o produto vetorial entre A e B e depois tirar o módulo do vetor resultante. Então, a gente tem, está anotado ali o A, o B e o C, a gente vai fazer primeiro o produto vetorial de A com B. Ok? Aí, o produto vetorial de A com B a gente faz com o determinante dessa matriz, né? Na verdade não é um determinante, é uma operação como se fosse um determinante, né? O I, o J e o K aqui, e aí a gente coloca na segunda linha os componentes do A. Quem está multiplicando o I aqui é 3, aqui multiplicando o J a gente tem menos 1, e multiplicando o K a gente tem menos 2. Aí depois os componentes do B, elas são 2 multiplicando o I, a gente tem 4 no J, e temos menos 1 no K. Agora, quando a gente pode fazer essa operação de mais de uma forma. Quando a gente faz por cofatores, a gente faz o seguinte, ó, a primeira linha a gente esconde ela. Quem está multiplicando o I? Escondemos aqui quem está com o I, e a gente vai fazer aqui ó, em X. Menos 1 com menos 1 dá 1, e aí a gente faz menos a diagonal secundária. E aqui a gente tem menos 2 com 4, fica menos 8. Então a gente tem 1 menos menos 8. Então a gente tem 9i. Ok? Depois, para o J, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente esconde essa linha aqui, essa coluna, e aí a gente faz o 3 vezes menos 1, que é menos 3, e aqui a gente tem menos 2 vezes menos 2, que é menos 4, só que aqui a gente vai fazer menos 3 menos menos 4. Então a gente vai ter menos 3 menos mais 4, né? Então vai dar 1. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente faz dessa forma, a gente tem que lembrar que essa coluna do meio aqui, tá? Por cofatores, isso aqui é por cofatores. Aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais. Então a gente vai fazer menos 3 com mais 4 fica 1, só que aqui é menos 1. Menos 1J. Tá? Porque cofatores tem essa regra aqui, ó. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Aí depois a gente vai fazer aqui a última. Quem está multiplicando o K? A gente tem 12 menos menos 2. Fica mais 14. E aqui é positivo, então não tem problema, ok? Então esse daqui é o vetor resultante do produto vetorial entre A e B. E aí a gente vai tirar o módulo desse vetor resultante. Ele é o equivalente a gente fazer a raiz quadrada de 9 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado e aí mais 14 ao quadrado. Quando a gente faz isso daqui, vou deixar para vocês verificar, mas isso aqui vai dar a raiz de 278. Dá aproximadamente 16,7, alguma coisa assim. Então a resposta aqui é raiz de 278. Notem que, como é um módulo é um tamanho, a gente representa por um escalar. Então só essa é um número, né? Beleza? Bom, agora na letra B, ele está pedindo o seguinte, ó. Qual é o vetor resultante de 2B vetorial 3B? Esse vetor resultante, a gente vai fazer o seguinte, essa operação está dizendo o seguinte, a gente vai pegar 2 vezes o vetor B, e aí isso vai dar um vetor, né? 2B. Ele é 2 vezes o vetor B. A gente sabe que multiplicando termo a termo a gente vai ter 4 em I mais 8 em J menos K. Menos 1 em K. Menos 2 em K, desculpa. Aqui. Beleza. Aí, se a gente for fazer esse vetor aqui, e aí a gente vai multiplicar, vai fazer o produto vetorial com o 3B. Tá? Aqui a gente vai ter 6i mais 12j menos 3k. Só que aqui tem um detalhe, né? Se a gente for fazer o produto vetorial entre esses dois vetores, quando a gente pega um vetor e multiplica ele por 2, é o equivalente a gente estender ele sem mudar a direção e sentido. Multiplicar por 3, a gente vai estender ele sem mudar a direção e sentido. Então aqui se a gente tem o B, que a gente tem o 2B e o 3B.
Só que o que acontece quando a gente faz o produto vetorial entre dois vetores que apontam na mesma direção, que são múltiplos um do outro? Porque o ângulo entre eles é zero, o produto vetorial sempre vai dar zero, tá? Não tem como ser diferente. Então isso daqui, na prática, a gente vê que como eles são múltiplos um do outro, isso daqui vai dar zero. É o vetor nulo. O vetor nulo, só para lembrar, quem não lembra, ele é o zero em I, mais o zero em J, mais o zero em K. E aí vocês podem, se vocês não têm certeza disso, pode verificar. Faz lá faz aqui ó, o IJK, na segunda linha tu coloca o 4, o 8 e menos 2, e na terceira linha tu põe o 6, o 12 e o menos 3, e verifica esse resultado aí. Agora na letra C a gente tem que o A vetorial C somado com o C vetorial A. O que acontece quando a gente faz o A vetorial C? A gente pega, como a gente fez aqui, né? Faz aquele determinante I, J e K. E aí a gente tem o 3, menos 1 e menos 2, que são as componentes do A. E aí aqui a gente vai colocar embaixo, na última linha, as componentes do C, que são 1, 0 e menos 1. Só que aqui tem um detalhe. Você pode fazer toda essa operação? Pode. O que acontece quando a gente pega e troca duas linhas no determinante? A gente sabe que por propriedade de determinante isso fica menos... A gente é o equivalente a multiplicar por menos 1 o determinante sem trocar as linhas. Então a gente pode ver que o I, J e o K aqui, quando a gente troca as duas linhas aqui, 3, menos 1 e menos 2, surge um menos aqui na frente, tá? Porque esse determinante é menos aquele porque houve uma troca de linhas. Beleza. Só que trocar de linhas é o equivalente, tá? Então esse aqui ó, é o equivalente a gente fazer o C vetorial A. Porque a operação do C vetorial A é justamente as componentes do C na segunda linha, as componentes do A na terceira linha. Então, de fato, o que a gente tem é o seguinte, ó, que o A vetorial C, ele é igual a menos o C vetorial A. Então, se a gente faz a soma dos dois, isso aqui vai dar zero. Ó. A vetorial C mais C vetorial A, isso aqui vai ter que dar zero. Tá? Porque a gente está... ele é menos o vetor, então vai dar... componente a componente ele vai se zerar. E aí vai dar de novo o vetor nulo. Ok? Vamos lá para a próxima. Letra D diz que para a gente fazer o A menos B vetorial C. Então na prática o que ele está pedindo é para a gente fazer essa diferença e o vetor de diferença fazer o produto vetorial com C. Também é possível a gente fazer o A vetorial C menos o B vetorial C. Mas duas produtos vetoriais dá muito trabalho. Eu acho que é mais simples a gente fazer primeiro a diferença. A menos B. E na prática o que a gente está fazendo é termo a termo, né? A gente pega o A, que é 3i, menos J, menos 1J, não precisa escrever o 1, menos 2K, e eu estou fazendo menos o vetor B, que é 2i, mais 4J, menos K. Então o vetor B, ele troca todos os sinais, né? Então a gente fica com 3, quem está multiplicando o i aqui? Ó? A gente tem o 3i e aqui menos 2i. Então a gente tem só 1i. O j, a gente tem menos j e aqui menos 4j. Fica menos 5j. E o k, a gente tem menos 2k, menos com menos vai dar mais, então a gente fica com menos k. Ok? Então esse daqui é o vetor A menos B. E quando a gente vai fazer o A menos B vetorial C, a gente vai fazer o seguinte, produto vetorial, a gente vai fazer sempre aqui, ó, I, J e K. E aqui na segunda linha, a gente vai pôr os componentes do primeiro vetor, que aqui é 1, menos 5 e menos 1. E na segunda linha, a gente põe os componentes do segundo vetor, que é o C, ele é menos 1, 0 e 1. Ok?
Ah, aqui eu tinha posto o contrário. Aqui eu tinha posto o contrário. Aqui é menos 1, aqui é mais 1. Aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Vocês veem que não importa, né? Não importa. Bom que eu já corrijo antes de seguir a conta. Bom, então vamos seguir aqui. O que acontece? A gente vai fazer esse produto vetorial. Quem está multiplicando o i, ele é o menos 5 vezes 1, fica menos 5. E na outra diagonal dá 0. Aqui, ó, o j, a gente tem 1 menos 1, vai dar 0. Só que aqui seria, lembra que aqui tem o menos, né? Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Mas como é 0, não importa. Então o j não aparece. E o k, a gente tem 0, e aqui a gente tem 5, só que é negativo. Então menos 5k. Ok? Então aqui, ó, menos 5 com 0. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar menos 5k. Então, de fato, o A menos B, vetorial, o vetor C, ele vai ser igual ao vetor que eu posso até tirar esse menos 5 em evidência, e eu vou ter o I mais o K. Ok? Na letra C, a gente tem aqui, ó, o A escalar B, vetorial C. Isso daqui é o que a gente conhece como produto misto, tá? Produto misto. Porque ele envolve uma mistura do escalar com o vetorial. Só que aqui tem um detalhe, a gente pode fazer ele por partes ou usar a própria definição de produto misto, tá? Porque a gente, quando a gente vê um produto assim, a gente pode escrever os três vetores assim, ó, A, vírgula B, vírgula C. Isso daqui também vai ser o produto misto, tá? O produto misto, na prática, ele é o quê? A gente faz sentido, vou fazer uma pergunta para vocês. Faz sentido a gente primeiro calcular o produto escalar e depois o produto vetorial? Não faz. Porque se a gente faz o produto escalar de A com B, isso dá um número. E esse número não existe como... não há definição de operação de produto vetorial entre um escalar e um vetor. Então a gente primeiro precisa fazer o produto vetorial e depois o produto escalar, com o resultado. Então aqui vai dar um vetor, e aí o resultante a gente faz escalar com A. Na prática, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem A escalar com o vetor resultante dessa operação aqui, ó, I, J e K. Tá? Então, aqui a gente coloca o vetor B, ele vai ser 2, 4 e menos 1. E o vetor C vai ser menos 1, 0 e 1. Ok. Aí, quando a gente faz esse produto, esse determinante aqui, para a gente encontrar a componente do I, né, a gente vai esconde essa linha e faz esses termos aqui. Só que essa componente aqui, o resultado desse cofator aqui do I, né, ele vai ser multiplicado, tá? A componente em I vai ser multiplicado pela componente X do A. Então a gente pode aqui no lugar do I colocar a componente X do A. Então na prática, isso aqui vai ser, vocês podem fazer separado ou vocês podem fazer direto a seguinte operação. No lugar desse IJK, a gente vai pôr os componentes do A, que é o 3, daí aqui ele vai estar multiplicando o 4 menos 1, 0 e 1. A componente B aqui, a gente vai estar multiplicando aqui o menos 1, né? Ele vai estar multiplicando o 2 com 1, menos 1 com menos 1. Certo? E aí o K, a componente em Z, né? Aqui que é menos 2, vai estar multiplicando 2 com 0, 4 menos 1. Então, na prática, o que a gente faz é essa operação aqui. Essa é a operação do produto misto. Porque a gente pega a componente x, y e z do primeiro vetor, x, y e z do segundo vetor, x, y e z do terceiro vetor. Recomendo que vocês façam essas operações, resolve ela assim, primeiro acha esse vetor, depois faz o produto escalar com esse, tá? E depois confere fazendo esse determinante aqui, para ver como deve dar a mesma coisa. Aquele determinante, então, vocês podem fazer por setas ou por cofator. De fato, por cofator, a gente fica aqui, ó, com
aqui a gente tem mais o 3. O 3 vai estar vezes 4 menos 0. Então a gente tem 12. Mais 12. Até vou colocar mais aqui para ser mais explícito. A gente tem mais 12. Aí depois aqui, ó, o menos 1, a gente vai inverter o sinal. Então a gente tem 2 com 1 dá 2, menos 1 fica 1, e esse menos 1, então fica 1 vezes 1, fica 1, mais 1, que é menos 1 na verdade, né? Aqui dá, então dá 2 menos 1, fica 1. E depois aqui no último termo é mais de novo, e aí a gente tem 2 vezes 0, que é 0, menos 4, então a gente tem mais 4 vezes menos 2. Então a gente tem mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Tá? Então aqui a gente tem os cofatores. A gente vai ficar com 12, fica 13 menos 8, vai dar 5. Tá? Então o resultado daquele produto misto, A escalar B vetorial C, produto misto, ele sempre é um escalar, é 5, ok? Fala pessoal, aqui é o professor Ismael falando com vocês, deixando um recadinho que se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou da aula e viu a resolução até o final. Então já que você está acompanhando o meu trabalho, já aproveita para se inscrever no canal, já divulga o meu trabalho porque tem muita aula bacana aí e eu tenho certeza que a gente consegue fazer um canal com resoluções de física e matemática de alta qualidade, desde que você me ajude dando aquele joinha no vídeo e também me ajudando a divulgar para que a gente chegue mais longe. Então, um abração para vocês, bons estudos e conte comigo.